Só liberaram o volante pro Carleto, hein? Tá maluco, cara. Primeiramente, bom dia, tarde ou noite pra você. Eu sou o BMC e hoje a gente vai falar sobre a convocação sobre os 20, não sei quantos atletas, mas todos os atletas chamados para os amistosos que acontecerão em outubro contra a Coreia do Sul e Japão. E, pô, cara, já começando assim de uma forma geral, é importante mencionar que o Ancelotti até falou na coletiva depois que ele anunciou os nomes que ele priorizou os jogadores do futebol europeu justamente pela questão da viagem, a distância, a logística. Porque, pô, tu sair daqui, né, do Brasil para a Ásia é um pouco diferente do que sair da Europa para a Ásia. Então, acho que, antes de mais nada, é importante a gente ter isso em mente. E, pô, cara, vamos já começar falando dos nomes, né? Começando pelos três goleiros. O Bento, eu não entendo o fanatismo pelo Bento, não entendo qual é a tara pelo Bento. Não acho que é um goleiro que foi mal com a seleção brasileira, mas assim, se nem na Arábia ele tá muito bem, eu não vejo a brisa no cara. Não acho que é um goleiro ruim, mas tudo bem, eu acho que a gente a partir desse ponto tem que meio que aceitar, porque já é a 18ª vez que o Ancelotti chama ele. Então, porra, beleza, pronto. Depois a gente tem o. Eu vou falar antes do Hugo e depois do Ederson. Cara, eu não acho a convocação do Hugo ruim, tá? Pra mim, o Hugo é um goleiro milagroso. É um goleiro que. Milagroso, eu quero dizer que faz milagres, né? Que eu acho que falta um pouco nos goleiros da seleção brasileira, é isso. E é um goleiro pegador de pênalti. Então, eu acho justo que ele vá pra Copa, tá? Sinceramente, não vejo problema nenhum. A minha questão é com o Ederson. Porque assim, eu não sou um grande fã do Ederson e ele é um cara que o futebol já vem de uma. Vem caindo nos últimos anos. Tanto que, pô, ele saiu do Manchester City, já não tava tão bem lá, agora tá no Fenerbahçe. Não que seja um goleiro ruim, acho que, porra, não tem nenhum jogador ruim na seleção brasileira. Mas, pra mim, o único motivo do Ederson ter sido convocado pode ser um estilo de jogo que envolva o goleiro atuando com os pés. Que aí sim, irmão, o Ederson, acho que até se aposentar vai ser o melhor do mundo. O cara é muito bom nessa porra, tipo assim, é um absurdo. Então, eu entendo caso o Ancelotti faça esse teste envolvendo o jogo dos pés do goleiro, que aí você tem uma mudança tática, tem uma mudança em como a bola transita, né, entre os jogadores. Então, na verdade, no geral, no coletivo. Então, assim, se for para testar isso, beleza. Mas caso contrário, enfim, não entendo tanto o Ederson. Mas acho que ele deve testar sim. Agora, indo para os defensores, a gente tem primeiramente o Caio Henrique, que não foi muito bem contra a Bolívia, mas também, porra, Bolívia, não valendo nada, altitude. Eu acho difícil julgar os jogadores por aquela partida. E é um jogador que eu gosto, tem uma característica ofensiva. Eu curti, gostei. E é importante a gente também mencionar o fanatismo pelos laterais esquerdos, né? Que a galera sempre fala. Porém, é muito relevante detalhar que o Ancelotti disse que o Carlos Augusto, que é o próximo nome que eu vou tocar aqui, vem atuando como zagueiro pela Inter de Milão. Ele tocou nesse ponto, então talvez a gente tenha Carlos Augusto atuando como zagueiro. E, enfim, ou às vezes, sei lá, se alguém se lesionar, até numa questão de substituição. E eu gostei da convocação do Carlos Augusto, tá? Pra mim é um jogador que tem sim sua qualidade, não é nada absurdo, não é nada bizarro. A gente sabe que a nossa safra de laterais teve uma queda nos últimos anos, mas pra mim é um bom jogador atualmente. E, pô, vou espirrar, pera aí. Ah, eu odeio quando isso acontece no meio do vídeo, mano. Desculpa. Enfim, é um jogador, o Carlos Augusto é um jogador que quando teve sua chance contra a Argentina, na minha opinião, não foi mal. Então eu aprovo a convocação. Além dele, também temos o Douglas Santos, que pra mim foi bem na última data FIFA, no jogo que ele teve contra o Chile, teve boas atuações. E eu já falei em relação ao desempenho dele no Zenit, que nos últimos anos é bom, o cara é capitão lá, porra, unânime. Então, mano, cara, justo, não corneto também. E o Éder Militão é um jogador que, pô, em boas condições físicas, pra mim, tem que estar no elenco da seleção brasileira. Ou, na verdade, deixa eu reformular minha frase, né? Antes dele se lesionar, era um cara, pra mim, unânime na seleção. Agora, depois da lesão, não sei como é que vai estar. Não tô acompanhando tanto. Ele fez um gol com o Real Madrid recentemente, mas assim, não tô acompanhando o Militão depois da lesão, mas o meu ponto é que se ele conseguir ter a mesma condição física que antes, pô, tá ótimo. Eu gosto do Militão, mais uma convocação aprovada.
Fabrício Bruno, eu não vejo a polêmica, tá? A galera adora falar que, porra, porque o Fabrício Bruno, como é que chama o Fabrício Bruno, não sei o quê, nada a ver, chama outro cara. Irmão, o Fabrício Bruno, nas chances que teve, foi bem. O pior jogo dele foi contra a Bolívia, que novamente, pra mim, é um jogo que, porra, a gente meio que anula aí da avaliação dos outros jogadores, porque, assim, pô, irmão, porra, não valia nada, altitude. Brasil, os caras, nem os caras queriam estar lá, velho. Nem a gente queria assistir esse jogo direito. Então, tipo assim, meio que, né, dane-se nesse sentido. E nas outras oportunidades que teve, o Fabrício Bruno foi bem. Então, assim, pra mim, tá justíssimo. Além do que, é importante mencionar, agora até citando a convocação do Beraldo, que o Bremer está lesionado, o Ancelotti falou disso. O Marquinhos tá fora por lesão também, o Ancelotti também citou isso. Então, assim, cara, não é que a gente estava com vários zagueiros bons de alto nível pra trazer pra essa data FIFA, né? Então, assim, pra mim, o Beraldo também, eu acho que tá justo por uma questão de fila, de hierarquia, assim. É um jogador que, tudo bem, não é titular no Paris Saint-Germain, mas porque o Paris Saint-Germain tem dois dos melhores zagueiros do mundo. E vem fazendo bons jogos com o Luiz Henrique. Teve sim suas inconsistências na seleção e no PSG também. Eu acho que o Beraldo já falhou várias vezes em jogos que, por exemplo, eu lembro muito bem um jogo Brasil e Espanha que, se eu não me engano, foi ele que tomou uma caneta bizarra num gol que o Brasil tomou. E não só isso, final do Mundial também ele não foi bem. Tipo assim, ele tem suas falhas, sabe? Porém, eu acho que é um jogador que tem potencial e é bom zagueiro. Eu acho que é bom zagueiro, canhoto. Então, eu não acho errônea a convocação do Beraldo também, tá? Acho que, tirando ele, só daria pra chamar, sei lá, um Murilo, que, pô, foi muito mal contra a Argentina. E eu não acho que tá absurdo no Nottingham. Então, cara, tá justo também o Beraldo. Não sou o maior fã dele, mas, pô, tá justo. Gabriel Magalhães, não preciso comentar nada. Melhor zagueiro brasileiro em atividade, simples assim. E lembrei agora, o Alexandre também tá lesionado, tá? Zagueiro. Então, mais um aí que a galera tá pedindo, mas, pô, não daria nem pra vir. Agora, seguindo, a gente tem. Eu tô olhando pra cá porque eu tenho uma colinha aqui, tá? O Wanderson já se lesionou agora no jogo do Mônaco contra o Manchester City, então não sei se vai chegar. Mas é um lateral que eu acho, pô, nota 7 ali. Então, acho justo. E o Wesley, não tô acompanhando tanto na Roma. Acho que tá normal, pelo que eu tô entendendo. Mas é um bom lateral também, cara. É aquele negócio, rapaziada. Aquele negócio que a gente sempre fala. As laterais do Brasil tiveram uma queda no nível e tal, mas, porra, assim, a gente tem que trabalhar com o que tem, e o que tem são esses jogadores que não são ruins, tá justo. Agora indo pro meio, que, né, só pode volante, só liberou volante ali na lista do Ancelotti, o cara convocou, porra, 4 ou 5 volantes e um meio armador, coisa de maluco, uma beleza, não entendi muito bem, mas vamos ver o que ele tem pra aprontar. Às vezes vai mudar o Brasil, ao invés de fazer um 4-3-3, colocar um 4-4-2, com dois meio-campistas centrais que sejam equilibrados, né? Essa é uma das opções, seria um teste muito legal. Então dá pra você colocar ali, por exemplo, um Paquetá e um João Gomes, um Bruno Guimarães. Qualquer um desses caras encaixa numa 4-4-2, né? Esse que é o lado bom. Dito isso, o André, pra mim, bom jogador, faz bem a função do Casemiro. E eu gosto bastante do André, cara. Eu gostava muito dele no Fluminense. No Wolverhampton, tá normal, nada absurdo, nada ruim também. Mas é um jogador que, pô, dificilmente eu vou criticar que esteja na seleção. Vou descer aqui minha lista pra atualizar aqui a minha colinha. O Bruno Guimarães, eu não sou. Na verdade, cara, eu não era fã do Bruno Guimarães na seleção, ainda não sou fã. Mas nas últimas convocações, tirando esse último jogo contra a Bolívia, eu acho que ele foi bem, ele tá melhorando. E, porra, naturalmente já tá aí, né? Não temos o que comentar. Casemiro padrão também, não tem o que comentar. O João Gomes é um jogador que vive uma boa fase pelo seu clube, e eu já vou juntar o João Gomes e o Joelinton na mesma comparação. Opa, desculpa. Vou juntar o João Gomes e o Joelinton na mesma comparação. São dois jogadores que vão bem pelos seus clubes, que são bons na Inglaterra. Os dois acho que vivem uma boa fase, só que os dois ficam devendo pela seleção. Então, assim, são caras que já jogaram algumas vezes e eu acho que ainda não entregaram de fato. Então, eu tô esperando, sabe? Eu acho que se tiverem uma chance nessa data FIFA, precisam demonstrar um bom futebol. Ou pelo menos não que a minha opinião importe, né? Mas assim, pra me convencer pelo menos, a impressão é essa.
E dito isso, eu teria chamado algum meia de criação no lugar dos dois, porque como eu falei, porra, é muito jogador defensivo, e pouco jogador criativo. Então eu teria colocado ali, por exemplo, um Matheus Pereira da vida, sabe? Enfim, algo do tipo assim, porque, pô, é muito jogador defensivo. Dito isso, indo pro Paquetá, a gente tem um jogador que eu acho que é meio não incontestável, mas não tem muito o que falar. Ele foi bem na última convocação, tá se recuperando no West Ham, é um dos únicos caras bons nesse time bem podre do West Ham, então assim, tem que estar aí mesmo. Estevão também não tem muito o que comentar, ele ainda não está indo bem com a seleção, mas eu acho que o Ancelotti quer ver o Estevão no ciclo da Copa, e não é à toa, o Estevão é um jogador de muita qualidade, que no Chelsea, quando entra, entra bem, então assim, não acho que tem tanto o que questionar. Porém, sim, eu também quero ver atuações do Estevão boas com a seleção brasileira, que é uma coisa que a gente não tá tendo, né? Descendo aqui na minha colinha. O Martinelli, cara, o Martinelli é um jogador que vem recuperando o seu espaço no Arsenal. Acho que é a melhor forma de colocar. Ele teve um período que deu uma estancada no seu futebol, mas vem sendo muito importante, muito decisivo. Fez gol contra o Bilbao, fez gol contra o Manchester City, agora fez gol contra o Olympiacos. E assim, tudo bem. Eu não acho que tá jogando barbaridades. Ele ainda é reserva no time do Arsenal. Mas, pô, acho justo também a convocação. Acho justa a convocação. O Luiz Henrique, não tenho o que comentar, porra. Depois que ele fez a última data FIFA, não tenho o que falar. O Rodrigo, eu gosto da volta do Rodrigo. Acho que sim, é um jogador que tem toda aquela crítica que, pô, nunca foi grandioso pela seleção brasileira. Nunca foi, porra, gigante na seleção brasileira. Mas é um cara que, tecnicamente, pra mim, é muito acima. E eu gosto do Rodrigo. Ele fez um jogo muito bom agora contra o Kairat, né? Do Cazaquistão, na Champions League. É um cara que tá voltando, acho que tá, pô, ganhando seu espaço ali com o Xabi Alonso, novo treinador e tal. Eu gosto do Rodrigo. Pra mim tem que estar aí mesmo. O Igor Jesus é mais um polêmico, né? Mais uma convocação polêmica. Muita gente crava que o Igor Jesus não deveria estar aí. Mas eu não sei o que a galera tá estranhando tanto, tá? O Igor Jesus foi bem nas suas oportunidades que teve com a seleção brasileira. Eu lembro que meteu o gol contra o Chile. Cara, ele não foi mal, não. E na Inglaterra, ele sai da zona de conforto, né? Sai do futebol brasileiro, que ele já era um cara, porra, consolidado. Vai pro futebol inglês. E apesar de ainda não ter marcado gol na Premier League e não ter tanto espaço, o Igor Jesus está fazendo seus golzinhos com o Nottingham Forest, que é um clube que tem muita concorrência para a posição do centroavante, tá? Já tem o Chris Wood, que é o centroavante titular, e tem o Kalimuendo, que eles contrataram também. Então, assim, não é fácil você fazer os seus golzinhos no Nottingham, por mais que isso pareça algo, porra, dane-se. Eu gosto do Igor Jesus. Pra mim, é justo que esteja aí. O Matheus Cunha não tem o que falar, mesmo não jogando tanto no Manchester United. É muito bom jogador e é um cara que eu acho que já tá praticamente confirmado na Copa. O Vinícius Júnior, eu gosto do retorno também. É um jogador de muita qualidade, muita qualidade. Porra, dispensa comentários, né, gente? Esses caras. Porra, que eu vou falar o que do Vinícius Júnior, irmão? Não tem o que falar, velho. Tá aí, porque é muito bom jogador. E, enfim, voltou seu espaço com o Xabi Alonso também. Enfim. E pra fechar com o Richarlison, rapaziada, eu não acho o Richarlison péssimo assim como a galera fala. Eu concordo que as últimas atuações dele com a seleção foram péssimas. E o Richarlison precisa responder em campo. Eu acho que tá na hora dele responder em campo com a seleção brasileira. No Tottenham, a temporada é boa. E ele já demonstrou ser um bom 9 com a seleção. Mas esses últimos jogos com o Ancelotti tá um negócio assim, cara, intragável. Ele foi muito mal. Então, eu não condeno a convocação. Não acho que é esse, porra, horrível, nossa, como que tá aí, porra. Ainda mais, né, a galera pede o Caio Jorge, o Vitor Roque, ainda mais que o Ancelotti falou que, enfim, trouxe mais jogadores da Europa pela questão geográfica. Mas assim, o Richarlison precisa entregar futebol. Na verdade, assim, ele precisa entregar minimamente uma boa atuação. Uma atuação decente, cara. Uma atuação que não seja pavorosa. Enfim, essa é a minha opinião, rapaziada. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam da convocação. Dá o like e se inscreve, por favor, para fortalecer o canal se você gostou do vídeo. Pô, isso me ajuda muito para que o nosso conteúdo se espalhe aí para outras pessoas. E agora é esperar os amistosos, né? Enfim, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo e comenta aqui a sua opinião. É nóis.